Então, boa noite, pessoal. Estamos para mais uma live nossa, né? Vamos prosseguir nessa narrativa do o livro Os Miseráveis. Nossa, tá. Boa noite, Andréa, boa noite, Cássio. Sejam bem-vindos aí à live, tá? Quem não puder acompanhar até o final por conta de algum problema, ela vai ficar gravada, tá? Como todas as outras estão ficando no GTV, né? Como eu estava falando antes, hoje é a terceira live, a gente vai passar por mais um capítulo aqui desse livro. Sheldon, boa noite, Sheldon. Tô esperando o pessoal chegar aqui. Eu dei uma olhada aqui rápida nesse terceiro capítulo, não, perdão, terceira live, né? Na verdade é o 7º capítulo do livro 2. Esse capítulo é bem grandinho, então talvez fique só com ele mesmo, apesar de serem 6 páginas, mas o fato de se ter muitas intervenções, né? Leitura com as intervenções, nos torna... O pessoal da Sebo Católica entrou aí, pessoal. Fica a dica para vocês aí, procurar Os Miseráveis de Vitor Hugo para vender na Sebo. Aí a galera aqui da página já vai ter um bom incentivo para ir lá comprar, né? De aproveitar e acompanhar as lives ou os vídeos que ficam gravados posteriormente, né? Mas, retomando, é bem provável que esses são 6 páginas, mas como você tem as intervenções que eu vou fazer ao longo do texto, né? Explicando, etc., trazendo informações adicionais, né? Que numa leitura, muitas vezes sozinho, você não vai conseguir pegar, né? Então, o que é que eu faço? Qual é o diferencial disso aqui que eu estou fazendo, tá? Porque você pode pensar assim, eu leio em casa sozinho, não tem por que ficar acompanhando, ouvindo a live, etc. É um modelo de clube de leitura. Inclusive, a gente está com um clube de leitura para abrir, né? Um clube de leitura sobre esta senhorita aqui, Santa Teresinha do Menino Jesus. E o modelo é mais ou menos esse, é para vocês irem se acostumando, né? Que é o que? A gente pega um livro sobre qualquer tipo de tema, eu vou lendo aqui e vou trazendo para vocês informações, conhecimento adicional, correlacionar uma coisa com a outra, para que a coisa fique mais dinâmica e mais profunda. Então, é esse o objetivo, né? É o que diferencia de uma leitura que talvez você faça em casa, né? Você pode fazer em casa. E muitas vezes, né? Geralmente quem faz muito isso aqui, né, nessas lives é o Kaique, que ele faz alguns comentários bem pertinentes. Às vezes um comentário que você faz aqui também me ajuda a trazer um outro tema que eu deixei passar batido, né? Então é mais ou menos essa a diferenciação, certo? De uma leitura que você possa fazer sozinho para um clube de leitura, né? Digamos. Esse é um formato de clube de leitura que a gente está fazendo aqui na página, a gente está inaugurando aqui na página, né? Talvez eu não consiga ler esse livro todo, como eu já falei, são 49 livros, né? A ideia é que chegue num certo ponto que vocês se acostumem e leiam depois, né? Claro que vai ter um feedback, vocês vão me passar, né? Vamos para outro livro, não vamos, enfim. E aí, por exemplo, posso pegar um livro como esse aqui, ó, do Jacques Bossuet, Discurso à História Universal, né? Perdão, Discurso sobre a História Universal, que ele vai falar de várias coisas da história, né? Com olhar cristão. Então, por exemplo, deixa eu pegar um índice aqui. A live ia caindo. O livro ia derrubando o suporte. É isso aí, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Aqui não tem frescura não, tá? Deixa eu só equilibrar aqui de novo, porque o livro bateu no negócio aqui e tirou o equilíbrio. Deixa eu ver. Aqui assim foi. Tá, vamos lá. Então, por exemplo, o discurso sobre a história universal. Deixa eu pegar o índice dele aqui. Ele vai falar sobre Jesus, vai falar sobre a criação, Abraão. Ele vai desde o começo, entendeu? Desde o começo da criação até os tempos de hoje, falando sobre vários acontecimentos, né? No final ele dedica sobre os impérios, então é uma coisa bem bacana, entendeu? Mas se eu pegar um livro desse, que é um livro muito mais teórico, muito mais pesado, entendeu?
vocês não vão estar acostumados a acompanhar a leitura, entendeu? Então, melhor a gente começar a ir treinando aqui. A gente pega Os Miseráveis, posso pegar A Vida de um Santo, né? Ou então posso pegar aquelas coletâneas da minha biblioteca católica, que tem vários santos, tipo os Santos Casados, tem o dos Mártires, né? Então, tudo isso vai ajudando, né? E aí, quando tiver uma galera mais bem amadurecida assim, né, para pegar essas leituras mais pesadas, a gente vai introduzindo essa galera aqui. A gente introduz o Jacques Bossuet, pode introduzir um Eric Voegelin, pode introduzir, sei lá, algum... Eu posso fazer uma sessão aqui, eu tenho vários livros, tá? Sobre o movimento revolucionário na época da Rússia, então falar sobre os erros da Rússia, que Nossa Senhora de Fátima fala, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Mas... eu já me alonguei demais aqui, já deu tempo para o pessoal vir chegando. Quem chegou aí se acomoda, tá? Que a gente vai entrar aqui agora no 7º capítulo do livro. E eu vou lendo, e à medida que eu for percebendo alguns temas importantes, a gente vai fazendo as intervenções necessárias, certo? Vamos lá. Então aqui é o 7º capítulo, né? A gente terminou no último. Quem não assistiu, a gente estava falando sobre a vida do prisioneiro lá, né, o Jean. O que levou ele a se tornar um prisioneiro, né? Por que ele teve tanto tempo na cadeia, etc, né? E aqui, ao que tudo indica, Vitor Hugo vai continuar aprofundando na história dele, né? Então, vamos lá, né? Então ele vai lá. O 7º capítulo, O Interior do Desespero. É um nome bem profundo. Isso, Emanuel. Seja bem-vindo. É a leitura, sim, né? Como eu falei, quem tiver possibilidade de acompanhar, fica até o fim, é bacana, a gente vai lendo, né? Eu vou lendo de uma forma bem pausada, bem calma para todo mundo entender. E à medida que for surgindo os temas, eu vou fazendo as intervenções. Ou seja, eu vou falando, olha, isso aqui que Vitor Hugo está falando disso, porque isso aqui é importante, etc, né? Então vamos lá, né? 7º capítulo, O Interior do Desespero. Tentemos explicar. É realmente necessário que a sociedade olhe para essas coisas, já que é ela que as produz. Jean Valjean, como dissemos, era um ignorante, mas não um imbecil. A luz natural brilhava nele. O infortúnio, que também possui sua claridade, aumentou um pouco a luz que havia naquele espírito. Apesar dos castigos, das correntes, do calabouço, do cansaço, do sol ardente, das galés, da cama de tábua, ele voltou-se para sua consciência e refletiu. Constituiu-se em tribunal. Principiou por julgar a si mesmo. Então reconheceu que não era um inocente injustamente punido. Confessou a si próprio que cometera uma ação extrema e irrepreensível, que talvez não lhe recusassem aquele pão se o tivesse pedido, que, em todo caso, teria sido melhor esperá-lo, ou da compaixão ou do trabalho, que não é uma razão indiscutível dizer: pode-se esperar quando se tem fome? Que, primeiramente, é muito raro que se morra literalmente de fome. Depois que, feliz ou infelizmente, o homem é moldado de tal forma que pode padecer muito, e por muito tempo, quer física, quer mortalmente, sem morrer, que devia, portanto, ter paciência, que o mesmo teria sido melhor para aquelas pobres criancinhas que foram um ato de loucura, o seu, mesquinha criatura impotente, querer arcar com a sociedade inteira e imaginar que se sairia da miséria através do roubo, que em todo caso seria uma péssima porta para sair da miséria, aquela pela qual se entra para a infâmia, enfim, que havia errado. Veja só que trecho bastante interessante, né? Ele está narrando a consciência de um sujeito que reconhece o seu erro, vê que, apesar das circunstâncias não serem favoráveis, as circunstâncias não justificam atitudes erradas, né? Foi o que eu terminei a live ontem dizendo exatamente isso. Falei, pessoal, Vitor Hugo não está dizendo que o ato de Jean, do cara roubar porque estava com fome, era bom. Não, ele quis dizer apenas que a sociedade da época, presa em minúcias, ela simplesmente tira qualquer senso de proporção para punir um sujeito de forma justa, né? E aí, no próximo capítulo, ele já vai demonstrando exatamente isso. Ou seja, o arrependimento que ele teve. Ele olhou e falou, nossa, velho, pô, que merda, hein? Eu tô aqui na prisão, né? Tô aqui na cadeia, né? Porque tive um momento de desespero, de fato,
vi os filhinhos da minha irmã com fome, eu também estava, mas eu podia ter esperado, eu podia ter aguentado um pouco mais, né? Eu poderia não ter ido lá e roubado um pão, poderia até talvez ter pedido, talvez o sujeito se compadecesse, né? E me auxiliasse. Eu nem busquei isso, eu já dei um murro numa vidraça, peguei o pão, fugi. E não bastasse isso, todas as vezes que eu estive preso, eu não aceitei a pena. Eu fugi, tentei fugir, né? E ele mostra como a pessoa vai se arrependendo. Isso é um exemplo de como a gente pode ir buscando também na nossa vida a confissão e o perdão dos nossos pecados, né? Tem muita gente que pensa que a confissão é só pegar ali e fazer faça uma listinha ali dos erros e acabou. Não, você tem que meditar naquilo profundamente. Você tem que meditar a condição em que você estava quando fez aquilo, quais as motivações o levou a fazer aquilo, né? O que você poderia ter feito para impedir aquilo, raciocinar e pensar, poxa, talvez se eu tivesse suportado tal coisa, né? Talvez se eu tivesse, na hora que veio a tentação, ido fazer alguma coisa assim, assado, talvez eu conseguisse suportar aquilo, né? E não tentar desviar a pena, mas sem entrar no desespero, é óbvio, porque foi o desespero que fez o personagem buscar fugir várias vezes, entendeu? E só fez aumentar a pena dele. Então, veja, com esses 2 capítulos a gente já pega uma coisa importantíssima para a fé católica, que é a questão da punição e do perdão, né? Então, o perdão ele só vem quando você se arrepende. E a punição ela fica pior quando você mascara o seu arrependimento por um desespero falso. Quando você se desespera, né? Se desespera de forma falsa pelo motivo errado, a pena que você vai ter a respeito de seja lá qual for o problema, vai ser muito, muito mais grave, né? Mas continuando, depois fez a si próprio as seguintes perguntas: fora ele o único a proceder mal em sua fatal história? Antes de tudo, não era uma coisa grave que um trabalhador como ele não tivesse trabalho, que um homem laborioso como ele não tivesse que comer? E então, confessado o erro cometido, o castigo aplicado não havia sido feroz e exagerado? Não houvera maior abuso por parte da lei na aplicação da pena do que por parte do culpado na falta? Não houver excesso de peso no prato da balança que contém a expiação? O excesso do castigo não seria a aniquilação do delito, resultando na inversão da situação, o erro do delinquente sendo substituído pelo erro da repressão, fazendo do criminoso a vítima e do devedor o credor, e pondo definitivamente o direito do lado de quem o violara? Aquele castigo, complicado por sucessivos agravos devido às tentativas de evasão, não seria o tipo de atentado do mais forte contra o mais fraco, um crime da sociedade contra o indivíduo, um crime que recomeçava todos os dias, um crime que durava 19 anos? Perguntou-se se a sociedade humana podia ter o direito de fazer sofrer igualmente todos os seus membros, ora com sua incompreensível imprevidência, ora com sua impiedosa previdência, e de manter indefinidamente um infeliz entre uma falta e um excesso, falta de trabalho, excesso de castigo. Se não era exorbitante que a sociedade tratasse precisamente desse modo seus membros menos contemplados na repartição dos bens que fez o acaso e em consequências mais dignos de consideração? Propostas e resolvidas as questões, julgou a sociedade e condenou-a. Condenou-a a seu ódio. Aqui vem um paralelo muito importante. Talvez muitos não estejam familiarizados com a doutrina de Dostoiévski, Crime e Castigo, né? Que é exatamente isso que acontece. Você tem um criminoso, Raskolnikov, que ele se julga capaz de condenar a sociedade. Isso aqui, né? O Victor Hugo está descrevendo a mentalidade revolucionária. Ele está descrevendo, né, como qualquer revolucionário pensa, ou seja, ele se enxerga como uma pessoa capaz de odiar a sociedade e com suas próprias mãos fazer justiça. É sempre assim, um sentimento de injustiça diante de tudo e de todos, né, que o motiva a odiar a tudo e todos. Ou seja, Victor Hugo aqui está escrevendo no período da Revolução Francesa. Ele está escrevendo num período em que ocorreu exatamente isso.
a revolução que muitos historiadores, muitos professores de história exaltam como um avanço, um progresso na humanidade, que deixou para trás a religião funesta do catolicismo, as trevas da Idade Média, né? Era justamente esse princípio do, do Jean que está sendo aplicado de uma forma macro a um movimento de massa. As pessoas inseridas dentro de um movimento de massa, elas estão simplesmente motivadas por um desejo de fazer justiça, por um certo ódio, por uma certa repulsa. Travou? Vocês estão me ouvindo aqui ainda? Tá tudo certo? Retornou aqui normal? Injustiçado e que ele simplesmente quer, né, é, causar uma revolta contra a sociedade, isso é propício da mentalidade revolucionária, que não justifica o erro do que eu tinha dito antes, da ética burguesa, ou seja, daquela ética social preocupada com minúcias, né, mas que em certo sentido não estava devidamente atenta a criar um senso de justiça e proporção correto para as pessoas, né. Mas continuando, se não era exorbitante que a sociedade tratasse precisamente, julgou-a responsável por sua sorte e pensou que talvez não hesitasse em ajustar contas com ela algum dia. A si próprio afirmou que não havia equilíbrio entre o dano que causara e o dano que lhe causaram. Concluiu por fim que seu castigo não era, é verdade, uma injustiça, mas inquestionavelmente tinha sido uma iniquidade. A cólera pode ser absurda e insensata, podemos nos irritar sem razão, porém, só nos indignamos se sentimos que de alguma forma temos razão. Jean Valjean sentia-se indignado. E, ademais, a sociedade humana não lhe fizera senão mal. Ele nunca conhecera senão seu aspecto irado. Chamado por ela de justiça, que mostra aqueles a quem toca. Os homens nunca se aproximavam a não ser para maltratá-lo. Todo contato com eles havia sido um golpe. Nunca mais, desde sua infância, desde sua mãe e sua irmã, nunca mais encontraram uma palavra amiga, um olhar benévolo. De sofrimento em sofrimento chegou, pouco a pouco, a convicção de que a vida é uma guerra. Guerra em que o vencido era ele. A única arma que possuía era seu ódio. Resolveu afiá-la na prisão e levá-la consigo quando fosse embora. Havia em Toulon uma escola para os condenados, mantida pelos irmãos ignorantinos, onde se ensinava o essencial àqueles, dentre esses infelizes, que tinham boa vontade. Jean fazia parte dos homens de boa vontade. Foi à escola aos 40 anos, aprendeu a ler, escrever e contar. E percebeu que fortalecer a inteligência era fortalecer seu ódio. Ele está mostrando aquilo que eu acho que é o Chesterton fala, que a ausência da caridade é que gera a revolução, gera os movimentos revolucionários. A gente pergunta assim, por que dessa coisa que está acontecendo no mundo, de aborto, de movimento Black Lives Matter, queimando igrejas, destruindo estátuas, né? Por que está acontecendo tanto essas coisas de feminismo, isso, aquilo, outro, e esses ataques tão vilipendiosos contra a igreja, né? Bom, dos problemas relacionados a isso é justamente a ausência de cristianismo. Não é a ausência no sentido de doutrina, não é a ausência no sentido de sacramento, que o cristianismo ele nunca se faz ausente nesses aspectos, mas é a ausência dele, do cristianismo vivo e pulsante no coração daqueles que o professam, ou seja, daqueles homens e mulheres que se dizem cristãos, que querem ser cristãos, mas que não vivem o cristianismo, não entregam-se aquilo. Então, a falta de alguém, né? E aí, só o único que fez isso depois disso tudo aí foi o Monsenhor Bienvenu. Mas a falta de alguém que entendesse a situação do Jean, percebendo que a pena que ele poderia ter cometido não era justa, né? E que, óbvio, isso não eximia o seu erro, é o que inflama o seu ódio, né? É uma ação de revolta contra tudo e contra todos, né? Que é exatamente o que esses movimentos são alimentados por isso. Eles vivem falando dos outros que fazem discurso de ódio, etc. Mas eles estão preocupados com o discurso, enquanto na verdade eles estão praticando o ódio.
né? Aquele velho meme que aquela velha imagem que alguém sempre posta assim, né? Umas feministas entrando numa catedral na Europa, né? E jogando coisas num sacerdote que está protegendo as mãos. E aí sempre na imagem diz assim a legenda, né? Alguns pregam tolerância, outros a praticam, né? Então é exatamente isso, né? É exatamente essa a mentalidade deles. Mas continuando, em certos casos a instrução e a luz podem servir de incremento ao mal. É triste dizer, mas após ter julgado a sociedade que causara seu infortúnio, julgou a providência que criou a sociedade e condenou-a também. Aí você vê porque que as pessoas entram nas faculdades, muitos católicos, com bastante fé, participam de movimentos, etc. E saem de lá ateus, entendeu? Por quê? É uma consequência lógica. O sujeito ele entra nessas faculdades, nessas universidades, o que é que eles aprendem? Eles aprendem que a história inteira foram homens oprimindo mulheres, brancos oprimindo negros, que tudo que foi construído pelas pessoas foi simplesmente para oprimir classe A, B, C, D, E, D, X, Z, enfim, né? Se a história humana, se a humanidade, em todo o seu aspecto, desde o seu começo até agora, só serviu para isso, né? Só serviu para justamente causar injustiças, né? Se a pessoa ela se sente injustiçada, né? Por conta da história, da forma que a história é muito mal contada, a história que é contada às vezes com uma lente turva, né? É óbvio, muito óbvio, que a consequência final disso, a consequência final desse pensamento é negar, né, ou condenar qualquer tipo de providência divina. Como é que a pessoa vai acreditar em providência? Como é que a pessoa vai acreditar em Deus? Como é que a pessoa vai acreditar que há um Deus bom? Sendo que a história inteira da humanidade é regida por homens maus, na visão dela, tá? Não estou dizendo que foi assim que aconteceu, tá? Eu estou imaginando aqui, fazendo um exercício de imaginação, tá? Dando uma espécie de gratidão argumentativa para poder compreender o que as pessoas pensam e o que levam elas, muitas vezes, a entrarem católicas numa universidade e saírem de lá ateias. E não só aquela ateia que não acredita. Eu não acredito, tudo bem, vivo minha vida em paz. Não, é aquela ateia militante, ferrenha, anti-igreja, que a igreja é o mal no mundo, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Victor Hugo está mostrando aqui. A Revolução Francesa, né? O lema da Revolução Francesa: enforcar o último padre nas tripas do último rei. Ou seja, era uma revolta inteira contra todo o estamento burocrático da época, tá? Ou seja, contra toda aquilo que representava um senso de hierarquia da época, no caso o rei e a igreja. E o que acontece, né? Victor Hugo está mostrando aqui, ele está mostrando em todas as letras exatamente o que leva um sujeito a chegar, o que leva um sujeito a se juntar em massa, entendeu? Veja, a Revolução Francesa, ela teve um ódio tão mortal à fé católica, tão mortal, que na história da igreja não existe mártir monge. Ou seja, os mártires na igreja são sempre aqueles que vão para fora, eles vão pregar, eles estão no meio da sociedade, eles estão diante de um rei, eles estão diante de um nobre, diante de um exército. Mas não existe mártir monge. O monge ele fica enclausurado, ele fica dentro de um lugar, trancafiado, rezando 24 horas por dia. E a Revolução Francesa conseguiu transformar caras assim em mártires. Para você ver o tamanho ódio que se era infundado a fé católica, a religião e a presença divina, né? O professor Edmilson Cruz fez até uma rememoração, eu não lembro quem fala isso, fala dos 3 nãos, né? Que é o primeiro não é o não à igreja, que é a reforma protestante, né? Depois é o não a Deus, que é a Revolução Francesa. É exatamente isso que Victor Hugo está mostrando. Ele está mostrando como uma sociedade pautada numa ética burguesa, onde os cristãos estão preocupados só com a aparência e não em viver, e não em carregar o fogo da vida cristã, né? E não em viver aquele cristianismo de forma mais pessoal, né? Como isso ocasionou uma geração de pessoas ressentidas com a humanidade inteira e ressentidas principalmente diante de Deus, né? Aqui agora você entende uma frase que se tornou famosa hoje na internet, que é de um poeta austríaco, chama-se Hugo von Hofmannsthal. Ele diz:
Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. Ou seja, anos antes da Revolução Francesa, Victor Hugo está descrevendo as pessoas que iriam praticá-la. E está descrevendo os sentimentos, o ódio mortal que iria ser empregado nela, né? Aí por isso que eu sempre falo na página, leiam a literatura, leiam os clássicos, leiam os livros, leiam essas histórias, porque não está lá só uma ficção, como um rapaz perguntou esses dias lá na página. Católicos podem ler história de ficção, né? Não é só uma ficção, não é uma história inventada, né? É uma descrição, um retrato do que a gente vivencia, de pessoas que a gente pode encontrar e de como a gente pode agir quando encontrar com essas pessoas, né? Veja, eu tô na terceira página ainda, entendeu? E eu tô parando de parágrafo em parágrafo, porque cada parágrafo é uma pedrada, é uma tijolada, né? Então vamos continuar. Assim, durante os 19 anos de tortura e escravidão, aquela alma elevou-se e degradou-se ao mesmo tempo. Por um lado, nela entrou luz, por outro, trevas. Jean Valjean não era, como se viu, de natureza má. Quando entrou para as galés ainda era bom. Ali condenou a sociedade e tornou-se maldoso. Condenou a providência e sentiu tornar-se ímpio. Neste ponto não se pode deixar de refletir um momento. Eu vou parar que ele vai fazer uma reflexão bem profunda que eu já vi aqui, bate o olho aqui no parágrafo, para falar desse outro trecho. Quando ele diz assim, por um lado, nela entrou luz, por outro, trevas. Não pense que é uma contradição. Não, isso é uma dialética, tá? O que é uma dialética? Você pega duas coisas aparentemente opostas e as une para que aquilo forme uma terceira coisa, né? Então é uma síntese, né? Ele está mostrando que é o seguinte: ao mesmo tempo, qual é a luz que entra nele ali? A luz que entra nele é exatamente o sentimento de justiça, né? O sentimento de eu vou fazer justiça, né? Eu vou justiçar a sociedade, eu vou ser uma espécie de super-herói da sociedade, né? E ao mesmo tempo, né, as trevas que entram nele é o ódio que ele tem, né? Ele, na verdade, ele está fingindo que está fazendo justiça, ele está motivado ali por uma vingança, né? Mas vamos continuando. A natureza humana transforma-se assim completamente. O homem que saiu bom das mãos de Deus pode tornar-se mal pelas mãos do homem. A alma pode ser refeita pelo destino e tornar-se má. Se for o ruim destino, o coração pode tornar-se disforme, contrair deformidades e enfermidades incuráveis, sob pressão de um desproporcionado infortúnio, como acontece com a coluna vertebral sob uma abóbada extremamente baixa. Acaso não há em toda a alma humana, acaso não havia, em particular na alma de Jean Valjean, uma primeira centelha, um elemento divino, incorruptível neste mundo, imortal no outro, que o bem pode desenvolver, atiçar, acender e fazer fulgurar esplendidamente, e que o mal jamais pode apagar inteiramente? Graves e obscuras perguntas, a última das quais qualquer fisiologista provavelmente teria respondido não, sem hesitar. Se visse Jean Valjean em Toulon, nos momentos de repouso que para ele eram momentos de devaneio, sentado de braços cruzados sobre a travessa de algum cabresto, com a extremidade da corrente no bolso, para impedi-lo de se arrastar, aquele prisioneiro taciturno, sério, silencioso e pensativo, pária das leis, que olhava para os homens com raiva, condenado pela civilização que olhava para o céu com severidade. Por certo, e não queremos dissimular, o fisiologista observador veria ali uma miséria irremediável, lamentaria talvez aquele enfermo produzido pela lei, mas nem sequer tentaria um tratamento, desviaria o olhar das cavernas que entrevisse naquela alma e, como o Dante da porta do inferno, riscaria daquela existência a palavra que o dedo de Deus escreveu na fronte de todo homem: esperança. Aqui ele faz uma citação à Divina Comédia de Dante, e quando Dante vai entrar no inferno, tem uma placa escrita assim: ó vós que entrais, abandonais toda a esperança, né? Então ele está mostrando que é exatamente isso. A falta de uma esperança divina no homem produz nele a capacidade de buscar uma esperança terrena, né? E aí essa esperança terrena, muitas vezes motivada por um senso de justiça fora do comum, né, e inflamada por um sentimento de ódio, né, por um ressentimento, na verdade, né, porque sentimento é assim:
Acontece uma coisa, naquele instante você sentiu aquilo. Ele está ligado com sentido. Então, um exemplo, você vai comer uma torta, a torta é gostosa, você sentiu o gosto, você sente prazer com aquilo ali, né? Mas você depois pode, pela memória, lembrar do gosto da torta, certo? Quando você lembra do gosto da torta, você não está sentindo, você está ressentindo. O que acontecia com ele é que ele estava ressentindo o ódio. Ele sentia um certo ódio enquanto ele foi preso. Mas depois que ele para refletir a condição dele, ele busca ao mesmo tempo um arrependimento porque ele fez errado, mas ao mesmo tempo ele busca uma espécie de ódio contra a sociedade, né? Contra Deus, que acaba culminando, na verdade, no ódio contra Deus, certo? E aí é exatamente isso. A falta da esperança, né, é o checkmate final, né, para que a pessoa se afunde cada vez mais nisso. O estado da alma de Jean Valjean que tentamos analisar seria tão perfeitamente claro para ele como temos procurado torná-lo aos que nos leem? Jean Valjean via distintamente, após sua formação e à medida que se formava, todos os elementos de que se compõe a sua miséria moral. Esse homem rude e iletrado havia claramente percebido a sucessão das ideias, mediante as quais gradualmente havia subido e tombado até os lúgubres aspectos que eram, já havia tantos anos, o horizonte interior do seu espírito. Teria perfeita consciência de tudo que se passara e de tudo que se resolvia dentro dele? Isso é uma questão importante também para a gente se fazer, porque muitas vezes a gente tem a plena consciência de que tudo que estamos sabendo, né, sobre nós é um conhecimento claro, é um conhecimento tão cristalino quanto uma água, né, uma água correndo num rio. E nem sempre é, tá? Nem sempre aquilo que a gente acredita, né, ter consciência de nós mesmos, nem sempre isso é, é realmente algo que temos clareza, tá? Aqui era Victor Hugo que estava dando um raio-x da mente e da alma do cara, do Jean, né? E que a gente está aprofundando mais ainda, né? Porque os acontecimentos pós a Revolução Francesa e pós a obra de Victor Hugo ajudam-nos a compreender mais ainda pessoas desse jeito, né? Provavelmente a descrição que eu fiz uns 10 minutos atrás, com certeza se você for escutar, você conhece alguém, algum amigo, algum filho, um tio, filho não, algum tio, sei lá, até um filho, não sei, mas algum tio, algum parente que tem essa motivação, né? Eu conheço vários. Mas vamos lá. Não ousaríamos dizer que sim, nem mesmo acreditamos nisso. Havia demasiada ignorância em Jean Valjean para que, mesmo após tantos infortúnios, não lhe restasse um grande vazio. Em alguns momentos não sabia ao certo o que sentia. Jean Valjean encontrava-se nas trevas, sofria nas trevas, odiava nas trevas. Podia-se dizer que odiava diante de si. Vivia habitualmente nessa escuridão, tateando como um cego ou como um sonhador. Só às vezes o acometia subitamente, vindo dele mesmo ou de fora, um acesso de raiva, um aumento do sofrimento. Um pálido e rápido brilho que iluminava toda a sua alma, fazendo repentinamente aparecerem à sua volta os pavorosos precipícios e as sombrias perspectivas de seu destino. No passado esse brilho, a escuridão retornava, e onde ele estava? Não sabia mais. Isso aí que ele está descrevendo é a característica típica da neurose, né? A neurose é o quê? Uma mentira que você acredita nela. Então, quando você tem, né, essa confusão de sentimentos interiormente, você tende facilmente a transformar muitos deles em algo verdadeiro, em algo factível. E muitas vezes essas coisas não são assim, né? Elas não têm esse peso real na nossa existência e nós não temos consciência disso. E a gente vai empurrando tudo com a barriga, etc. Mas não vou me alongar muito nisso porque já é um outro tema, tá? Só para poder deixar um pouco claro o que ele está querendo dizer com isso. A característica das punições dessa natureza, nas quais domina a impiedade, isto é, o elemento embrutecedor, é a transformação gradual, mediante uma espécie de estúpida transfiguração, de um homem em um animal perigoso, algumas vezes em um animal feroz. Veja, se você ouviu a última live, você vai lembrar. Qual foi a descrição que ele fez dele? Que ele era um homem feroz, mas não selvagem, né? Ou seja, ele era um homem que estava ali dentro, ele ia caçar, ele lidava com animais selvagens. E nem tampouco ele perdia a sua humanidade. Isso é frase do próprio Victor Hugo, uns 3 ou 4 páginas atrás. Agora ele está mostrando o contrário. Ele perdeu a sua humanidade e se tornou um animal feroz. Ele está se embrutecendo.
por conta desse processo que eu falei anteriormente, do ódio, da mentalidade revolucionária, da justiça, né? Justiça de forma incorreta, na verdade, né? Ele teria renovado essas tentativas tão completamente ineficazes, tolas, tantas vezes quantas fossem, as oportunidades que tivesse tido sem refletir, nem por um instante, no resultado nem nas experiências já feitas. Ele escapava impetuosamente como o lobo que encontra a jaula aberta. O instinto lhe dizia, fuja, a razão lhe diria, fique. Mas, diante de tão forte tentação, a razão desaparecia, ficando só o instinto. Só o animal agia. Quando era preso novamente, as novas severidades que lhe infligiam conseguiam apenas torná-lo ainda mais assustado. Um detalhe que não devemos omitir é que tinha uma força física para a qual nenhum dos outros habitantes das galés era páreo. Mesmo cansado, para soltar ou prender as amarras, Jean Valjean valia por 4 homens. Levantava e às vezes sustentava às costas enormes pesos, substituindo, quando era preciso, um instrumento chamado cric, um guincho, né, antigamente chamado orgulho, de onde, diga-se de passagem, vem o nome da rua Montorgueil, próxima do mercado de Paris. Seus camaradas o apelidaram de Jean Le Cric. Uma vez, enquanto a varanda da Câmara de Toulon era reformada, uma das admiráveis cariátides de Puget que a sustentavam se desprendeu e quase caiu. Jean Valjean, que lá estava, a sustentou com os ombros, dando tempo para que os operários chegassem. Sua flexibilidade era maior ainda que seu vigor. Alguns condenados perpétuos, sonhadores de evasões, acabam por fazer da combinação de força e agilidade uma verdadeira ciência. É a ciência dos músculos. Uma misteriosa dinâmica é cotidianamente posta em prática pelos presos, eternos invejosos dos pássaros e das moscas. Escalar em vertical e achar pontos de apoio onde apenas se via uma saliência era uma brincadeira para Jean Valjean. Dependendo do ângulo da parede, com a tensão das costas e da musculatura das pernas, com os cotovelos e os calcanhares fincados nas asperezas da pedra, içava-se como que por magia à altura de um terceiro andar. Às vezes subia desse modo até o telhado da prisão. Jean Valjean falava pouco e não ria, só alguma emoção extrema para arrancar-lhe, 1 ou 2 vezes por ano, aquele lúgubre riso de condenado, que é como um eco do riso do demônio. A quem o visse, parecia ocupado em olhar continuamente algo de terrível. De fato, andava absorto. Por entre as confusas percepções de uma natureza incompleta e de uma inteligência atrofiada, sentia confusamente que uma coisa monstruosa pesava sobre ele. Em meio a essa obscura e demasiada penumbra por onde rastejava, cada vez que virava a cabeça e tentava levantar o olhar, via com terror e raiva surgir, erguer-se, elevar-se a perder de vista acima dele, horrivelmente escarpado, uma espécie de pavoroso empilhamento de coisas, leis, preconceitos, homens e fatos, cujos contornos mal distinguia, cuja aglomeração amedrontava e que não era nada mais do que essa maravilhosa pirâmide a que nós chamamos civilização. No meio desse formigueiro disforme, divisava, aqui e além, ora próximo, ora distante, sobre planos inacessíveis, algum grupo, algum detalhe vivamente iluminado. Aqui, o carcereiro com seu cacetete, ali, o guarda com seu sabre, mais ao longe, o arcebispo mitrado, bem acima, numa espécie de aura, o imperador coroado e resplandecente. Parecia-lhe que esses esplendores distantes, longe de dissiparem a escuridão em que vivia, tornavam-no ainda mais fúnebre e negra. Tudo isso, leis, preconceitos, fatos, homens, coisas, iam de um lado para outro acima dele, conforme o misterioso e complicado movimento que Deus imprime à civilização, pisando, esmagando, não se sabe com que plácida crueldade e inexorável indiferença. Aqui é toda a descrição dele, de como ele se sentia ao ver a sua condição, que ele estava um sujeito preso, sem nenhuma possibilidade de fazer nada da vida, e como ele contemplava os andares, entre aspas, de cima, ou seja, pessoas em liberdade, pessoas que detinham postos, pessoas, até o imperador, digamos assim, né? Então, exatamente essa visão que é própria daquele sujeito que está injustiçado, né? Se sente injustiçado, ele sente necessidade de ele mesmo, com as próprias mãos, fazer justiça na sociedade. Que nada mais nada menos que o nosso revolucionário. É a mesma movimentação, por exemplo, de uma Bruna Marquezine, né?
que se diz do nada, que fala do nada que a religião é uma espécie de doença, a religiosidade é uma espécie de doença, né? Ou seja, ela está simplesmente ali motivada por um senso de fazer justiça e igualdade, certo? Sem perceber que, mesmo que ela seja rica, mesmo que ela tenha poder, mesmo que ela tenha contatos, ela não tem capacidade quase nenhuma de simplesmente fazer ou de fazer cumprir aquilo que só existe na cabeça dela, que é uma sociedade onde todos vão ser inteiramente iguais, né? Inteiramente com as mesmas responsabilidades, com as mesmas obrigações, o que é algo impossível, né? E aí leva ela a falar essas besteiras, né? É esse sentimento, essa revolta, né? Mas continuando. Almas caídas no fundo do infortúnio, homens infelizes, perdidos no mais baixo dos limbos, para onde ninguém olha mais. Os réprobos da lei sentem sobre si todo o peso da sociedade humana, tão formidável para os que se acham de fora, tão terrível para quem está por baixo. Naquela situação, Jean Valjean sonhava. De que natureza poderiam ser seus devaneios? Se um grãozinho de milho apertado pela mão pudesse pensar, pensaria sem dúvida o que Jean Valjean pensava. Todas essas coisas, realidades cheias de espectros, fantasmagorias cheias de realidade, acabaram por criar nele um certo estado interior quase inexprimível. Às vezes, durante suas tarefas de prisioneiro, parava e punha-se a pensar. Sua razão, ao mesmo tempo mais madura e mais perturbada do que antes, revoltava-se. Parecia-lhe absurdo tudo o que lhe havia acontecido. Tudo o que o rodeava parecia-lhe impossível. Pensava, é um sonho. Olhava o carcereiro em pé perto dele e este parecia-lhe um fantasma. De repente, o fantasma dava-lhe uma pancada. Para ele mal existia natureza visível. Seria quase verdadeiro dizer que para Jean Valjean não havia sol, nem belos dias de verão, nem céu límpido, nem frescas manhãs de abril. Não sei que réstia de luz iluminava habitualmente sua alma. Ou seja, uma breve intervenção aqui. Vez ou outra eu recebo perguntas de algumas pessoas aqui, mas eu estou muito na minha cabeça, pensando que eu vou ser condenado, que eu não vou ser condenado por Deus, não sei o que, isso aqui, aquilo outro. Cara, o que ele está descrevendo aqui dele é que o fato dele estar na prisão tirou ele da realidade, certo? Ou seja, quando a gente fala de realidade, a gente não está falando de uma ideia, de um conceito. Não, são as coisas que estão na sua frente. É o sol, é olhar o céu, é olhar para um bicho de estimação, é conviver com as pessoas que estão próximas a você. Quando você entra nesse estado em que você se desloca da realidade e você sai dela para dentro da sua cabeça, o que você tem que fazer é se encher de realidade. Você tem que ir para fora, você tem que conversar com as pessoas, você tem que sentir o mar, você tem que olhar o céu, você tem que sentir o sol queimando a sua pele. É um momento de você ser bem sensível. Por quê? Porque você está preso no intelecto. E é exatamente esse o problema que os condenados passam e que necessariamente ele está descrevendo aqui na alma do sujeito, né? Na alma do Jean. Ou seja, esse deslocamento da realidade, né? Se Deus vai te salvar, se não vai te salvar, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer, isso é com ele. O que você cabe a você é viver a vida que ele te deu e, obviamente, né, honrá-lo com essa vida, que você não vai conseguir fazer enquanto você estiver preso na sua cabeça, né? Veja, qual é a diferença dele aqui para um santo que viveu preso dentro de um campo de concentração. Vamos pegar aqui Maximiliano Kolbe. Ele viveu preso também, dentro de um campo de concentração, né? Vamos ainda igualar, vamos fazer aqui o que se chama de reduction ad absurdo, ou seja, vamos reduzir ao absurdo, né? Jean foi preso porque roubou, né? Pagar pelos seus crimes, embora a pena tenha sido de forma desproporcional, né? Digamos que ele caiu esse sentimento de injustiça por conta da pena dele, certo? Ele se sentiu injustiçado, né? E São Maximiliano Kolbe foi preso apenas por praticar sua fé, ou seja, um motivo injusto, totalmente injusto, né? Não há nenhuma justificativa para prender alguém por esse motivo, né? Os dois estavam presos na mesma condição, praticamente, né? Mas você não vê, se você for pegar um filme dele, se você pegar algum livro sobre Maximiliano, em nenhum momento você vê no estado da mente dele, da alma dele, algo nesse sentido em que Jean ficou. Qual é a diferença entre um personagem e outro? É que o primeiro, né, ele ficou dentro da sua mente calculando todas as possibilidades, entendeu? Do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, etc, né? Isso foi bom porque levou ele a um certo arrependimento, mas foi mal porque esse constante pensar, né,
sem se colocar diante da presença do ser, diante da presença da realidade, daquilo que é verdadeiro, fez ele cair nesse estado permanente de racionalização da vida. Mas a vida não é feita justamente para você viver lá na sua cabeça, ela é feita para você viver lá no mundo, entendeu? A inteligência, ela serve para que você consiga ler as coisas por dentro. Eu sempre falo isso na resposta dos stories. Inteligência é uma junção de duas palavras no latim, chama-se intus legere, ou seja, ler por dentro, né? Como é que você vai ler algo por dentro se você não consegue nem olhar o que está na camada mais fina dele, camada mais externa dele? Você primeiro precisa olhar as coisas mais externas, de forma mais por fora das coisas. Depois você começa a tentar entrar dentro delas, pela sua inteligência, pela sua capacidade de raciocínio, pela sua razão, né? Mas o que aconteceu? O Jean estava preso nisso. Maximiliano não. Ele estava lá dentro, mas estava consciente de que ele precisava viver dentro da realidade que ele estava inserido. Ele precisava viver e aceitar aquilo. Então ele precisava cuidar dos seus companheiros, ele precisava oferecer Deus aos seus companheiros, ele precisava oferecer uma palavra de conforto aos seus companheiros. Ele não ficou o tempo todo se remoendo, entrando nesse sentimento de injustiça, né, que ele poderia e teria todo o direito de ter. Tá? São Maximiliano teria todo o direito de se sentir injustiçado ali. Se ele tivesse não seria menos pior em absolutamente nada. A questão é que ele percebeu que aquela possibilidade dele, tá? Ele tinha duas escolhas: ou eu vivo aqui me sentindo injustiçado e aquilo pode me levar para um caminho ruim, embora a atitude em si não é ruim, ou eu posso deixar isso de lado, entendeu? Aceitar, abraçar a cruz e encarar. É isso que chama a cruz. A cruz, né, no cristianismo não é uma coisa meramente religiosa, tipicamente religiosa, não é um adorno que você tem e carrega para cima e para baixo. Não. É o peso inexorável das circunstâncias que te envolvem. Ou seja, as coisas que você está enfrentando ao longo do seu dia a dia, as que são imutáveis, que não tem como você transformar, que não tem como você superá-las, né? Pelo menos de forma imediata, elas caem na sua alma, na sua personalidade como um peso, né? E esse peso é justamente a cruz. Ou seja, veja, Jesus ele nasceu já condenado à cruz. Ele já nasceu direcionado já a esse destino. Não foi uma intercorrência a cruz na vida de Jesus, não. Era algo que já estava marcado para acontecer a partir do momento que ele nascesse. Então, coisas dessa forma, circunstâncias que nos atingem dessa forma, são a nossa cruz. Às vezes as pessoas tratam a cruz como um mero problema que aconteceu, uma situação de família, etc. Isso é um sofrimento, tá? Não tem problema nenhum. Isso é um sofrimento que você pode uni-lo à cruz de Cristo. Mas a cruz, aquela que Jesus diz, carrega a cruz todo dia, é aquilo que é a nossa vida, em que, por força da circunstância, por razão mesma da sua existência, você não consegue mudar, ele causa um certo sofrimento, né? Primeiro, Jean não aceitou a cruz dele na pobreza. E aí ele foi partir para a solução mais fácil que tinha, que era roubar. Acabou que ele foi para a cruz dele na prisão. E aí dentro da prisão ele parece que vai se arrepender. E aí quando chega um certo sentido ele começa a detestar aquilo ali e utiliza aquela ocasião para justamente justificar uma certa repulsa contra a sociedade, tá? Então repare como a cruz é fundamental para qualquer ser humano viver de forma digna nesse mundo, né? Mas continuando. E aí ele diz, olha, eu até me perdi aqui. Aqui. Para resumir e terminar, o que pode ser resumido e traduzido em resultados positivos de tudo que acabamos de expor, nos limitaremos a constatar que, em 19 anos, Jean Valjean, o inofensivo podador de Faverolles, o temível condenado de Toulon, tornara-se capaz, graças à maneira como a prisão o moldara, de duas espécies de más ações. Primeiro, de uma má ação rápida, irrefletida, plena de perturbação, inteiramente instintiva, como uma represália pelo mal sofrido. Segundo, de uma má ação grave, séria, debatida em consciência e meditada com as falsas ideias que podem vir de tal infortúnio. Suas premeditações passavam pelas 3 fases sucessivas que só as naturezas de certa têmpera são capazes de percorrer: raciocínio, vontade e obstinação. Tinha como motivação a indignação habitual, a amargura da alma, o profundo sentimento das iniquidades sofridas, a reação
mesmo contra os bons, os inocentes e os justos, se é que eles existem. A origem e o alvo de todos os seus pensamentos era o ódio contra a lei humana. Ódio que, se não for interrompido em seu desenvolvimento por algum acaso providencial, se transforma após certo tempo em ódio contra a sociedade, depois em ódio contra a humanidade, depois em ódio contra a criação e se traduz por um vago, incessante e brutal desejo de fazer mal, seja quem for, a um ser vivo qualquer. Como se vê, não era sem razão que o passaporte classificava Jean Valjean como um homem muito perigoso. De ano em ano, aquela alma fora se dessecando cada vez mais, lenta, mais fatalmente. Para corações insensíveis, olhos enxutos. Quando saiu da prisão, havia 19 anos que Jean Valjean não vertia uma lágrima. E aqui, meus caros, chegamos ao final, né? Então, deixa eu ver aqui, temos exatamente isso, temos 50 minutos de live. Como eu falei, o capítulo é grande, foram muitas intervenções importantes, né? E você vê como a descrição do que Vitor Hugo termina é o que eu estava falando no meio de todo o capítulo, né? Então, aquele ódio, aquela revolta inicial contra a criação, contra o ser, que é típica dos movimentos de massa, dos movimentos revolucionários, que surgem justamente por conta da ausência do cristianismo. Não do cristianismo burguês, aquele cristianismo de aparência, aquele cristianismo cheio de pompa. Não, é um cristianismo real, um cristianismo em que você carrega o coração na mão porque o coração do Cristo bate no seu peito, né? Ou seja, o cristianismo que está atento ao outro, o cristianismo que está atento às vidas humanas, né? Então, a ausência desse cristianismo, a ausência, né, disso na sociedade, torna uma sociedade vista de aparência, que, ocasionando injustiças, desproporções, faz com que a vida de sujeitos que já são ruins virem-se tragédias e que depois essas tragédias se voltem como canhões apontados para a própria sociedade como um todo. Então, lembre-se sempre disso. Toda vez que surgir esses questionamentos do porquê as coisas são dessa forma, por que injustiças, por que aborto, por que tanto ataque e revolta contra o cristianismo, etc., né? Lembre-se da sua missão, do seu dever, né? De viver cada dia que passa um pouco essa fé de forma mais sincera, de forma mais plena, de forma mais completa, né? E essa é o conselho, digamos assim, esse é o retrato que Vitor Hugo deixa pra gente nesse capítulo de hoje, né? Eu não tô lendo nada disso assim, antes e depois eu venho com fala pronta, não. Eu não imaginava de forma nenhuma, para mim é uma grande surpresa ler esse capítulo e enxergar esses temas nele, né? Mas é exatamente isso. É isso que nos deixou o livro e a nossa meditação nos deixou para hoje. Então, amanhã novamente, 7 horas, tá? E a gente está aqui para mais um capítulo, ou 2 ou 3, vamos ver qual o tamanho de cada um deles. A gente vai lendo, mais uma vez refletindo, né? E se você gostou, deixa o like aqui, compartilha a live, né? Chama os amigos, nem que seja para assistir a versão gravada, que aos poucos a gente vai fazendo as pessoas ganharem consciência dessas coisas, desses temas, né? Então é isso. Um abraço, pessoal. Fica com Deus e até amanhã.